Good morning, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda React nesse canal. Bom, galera, eu tenho um recadinho aqui. Tenho um recadinho aqui pra vocês antes de começar o vídeo. Que é uma amiguinha minha que criou um canal. Ela não pediu pra eu falar nem nada. Mas o canalzinho dela é bem pequenininho, é de shorts por enquanto. Que é a Rebeca Ramírez Aguiar. Ela criou esses dias um canalzinho e tá postando uns vidinhos lá dos shorts, tipo vídeo do banco de imagens. Pra quem gosta de coisa assim aleatória, tipo videozinho do banco de imagens, procura esse nome que eu falei. Agora vamos virar a câmera e procurar o vídeo que eu quero. Bom, galera, nós vamos reagir a um assunto que foi um pouco falado o ano passado. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é o TDAH. E eu ficava pesquisando e coisas, eu sentia vontade de compartilhar e não sabia como. Eu pensei reagir num vídeo de uma especialista, é mais fácil. Dor de cabeça, né? Chama a Nilza que resolve mais rápido. Depois que vira adulto, criança com TDAH ainda continua sendo TDAH. Normalmente um pouco mais adaptado ou não. O paciente com TDAH, ele, como o próprio nome diz, ele tem um transtorno, porque a doença, ela é doença porque causa problema à pessoa. O transtorno tem um déficit de atenção, ou seja, tem dificuldade em manter a atenção, e hiperatividade. E a forma típica é essa, que a pessoa tem as duas. Tem déficit de atenção e hiperatividade. Mas pode ser isolado também. A pessoa pode ter hiperatividade sozinha ou só déficit de atenção. E a doença que... Bem, galera, uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, que esse déficit de atenção é uma coisa que muita gente no Brasil tem, inclusive alguns famosos aí, como o Coronado, a Ana Júlia Fiorini, tem déficit de atenção e vivem uma vida praticamente normal. É claro que devem fazer tratamento com psicólogo ou enfim, mas vivem quase normal. ela é do desenvolvimento da pessoa. Não é que é uma origem traumática ou alguma coisa metabólica. Tipicamente, ela é de origem genética e tem um espectro que pode vir desde transtornos de déficit de atenção leves a transtornos de déficit de atenção severos, que chega a trazer muito prejuízo em vida acadêmica, vida escolar, social. TDAH? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Olha aí, galera. Ó, tem outro videozinho agora que é os tipos de TDAH. É outro vídeo. Tô achando uns vídeos aqui na televisão bem curtinho. Assim a gente vai ter que reagir uns quantos para dar o tempo de vídeo, ó.
Tá o like aqui. Pessoas com transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, geralmente enfrentam desafios relacionados à atenção, concentração ou impulsividade. Mas cada indivíduo com esse transtorno é único e pode apresentar só desatenção ou só hiperatividade também, seja física ou mental, enquanto outros apresentam as duas condições ao mesmo tempo. Em resumo, existem 3 tipos de TDAH e vamos conversar mais sobre cada um deles. O primeiro tipo é o desatento. Imagina uma mente que está constantemente em busca de estímulos diferentes, pulando de pensamento em pensamento sem conseguir se concentrar por longos períodos, mesmo quando precisa. Pessoas com TDAH do tipo desatento muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em tarefas específicas, perdem detalhes importantes e podem parecer desorganizadas. O segundo tipo é o tipo hiperativo. É como se houvesse um excesso de energia, difícil de ser contido. As pessoas com TDAH do tipo hiperativo podem ter impulsividade e inquietude perceptíveis. Elas podem ter dificuldades em ficar paradas, seja nas aulas ou em situações que exigem quietude. E por último, existe o tipo combinado, que é uma junção do desatento com o hiperativo. Isso significa que a pessoa pode enfrentar desafios de concentração e impulsividade ao mesmo tempo. Aqui, a mente está constantemente em movimento, tornando a tarefa de se concentrar ainda mais desafiadora. É importante entender que o TDAH não é apenas uma condição infantil. Adultos também podem enfrentar desafios por conta do transtorno não diagnosticado ou não tratado. É muito comum a gente ver pais de crianças que depois que a gente faz o diagnóstico, eles identificarem sintomas em si também. Eu também passei por isso na minha infância, eu também me sinto assim no trabalho. Se você é alguém que você conhece e tem esses comportamentos, procura ajuda profissional, porque esse é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida. A busca por um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado é fundamental para gerenciar os desafios associados ao TDAH. É muito comum sintomas de ansiedade e depressão surgirem e quando a gente vai ver, a causa é por um TDAH não tratado. Eu tenho outros vídeos sobre TDAH aqui no meu canal. Aproveita para assisti-los e aprender mais sobre esse assunto. Deixe seu like, seu comentário e não esqueça. Bem, galera, se eu for, é que assim, eu nunca fui diagnosticado, né, corretamente. Nunca ninguém bateu o martelo. Mas do tipo, eu seguia o tipo desatento, né? Por mais que agora eu me concentre aqui bastante nos vídeos e tudo mais, mas às vezes na vida sou um pouco desatento. É claro que eu me forço a ter uma atenção maior em alguns momentos específicos. Mas às vezes eu sou desatento. Tipo, o tipo desatento, tipo, seria muito eu. E o tipo, assim, mas é claro que pode ser o, o parente do TDAH, que é o autismo. Não sei por que quando inventaram os transtornos, inventaram 2 igual e diferente ao mesmo tempo. Acho que é só pra confundir. Eu tenho um colega que ele é muito gente boa, que é o Diego Reis. Ele já é do tipo mais imperativo. Sei que em outros vídeos de outros assuntos eu já falei dele. Agora eu tava analisando aqui. É aquele negócio, vocês se reconhecem em algum dos sintomas aí, o ideal é procurar um especialista. Qual que é? Eu vou pesquisar agora daqui a pouquinho.
inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fundamental os nossos cérebros. Se ainda não viu o último vídeo, veja Esse é esse sobre lá. atenção. Algumas pessoas são mais atentas de um modo geral. Outras pessoas são bem desatentas. Para tudo! A loja do Minutos Psíquicos está no ar. Quando uma pessoa possui uma capacidade muito menor que a maioria das pessoas da sua idade e isso a prejudica muito, é possível que seja um caso de TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e que tem como principais sintomas desatenção excessiva, inquietação e impulsividade. Todas as crianças e adultos são, em algum nível, inquietos, desatentos e impulsivos. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham TDAH. Para identificar casos de TDAH, é importante que seja feita uma avaliação sobre vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, o diagnóstico demanda, entre outras coisas, que esses sinais ocorram em diferentes contextos, que sejam distoantes de pessoas da mesma faixa etária, sejam prolongados e prejudiquem consideravelmente a vida da pessoa. Os sintomas do TDAH surgem na infância e, na maioria dos casos, acompanham a pessoa até a fase adulta, embora os sintomas diminuam com o tempo. Como já falamos antes, várias regiões do córtex frontal do cérebro são importantes na regulação das emoções e do autocontrole. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que o de pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de ativação do que seria esperado em algumas regiões. Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a noradrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. O TDAH tem um forte componente genético, que pode ajudar a explicar essa diferença no funcionamento cerebral. Por exemplo, parentes de pessoas diagnosticadas com TDAH têm uma chance muito maior de também ter TDAH do que parentes de pessoas que não têm TDAH. Mas ao que tudo indica, os genes resultam em uma predisposição para desenvolver o TDAH, embora outros fatores também possam ser importantes, tais como o consumo de drogas por parte da mãe durante a gestação. Um dos recursos mais comuns no tratamento do TDAH são medicações baseadas em um composto químico chamado de metilfenidato e comercialmente conhecido como Ritalina. A Ritalina tende a deixar a pessoa com maior autocontrole e concentração do que é normal para ela, e geralmente não leva a efeitos colaterais ruins. Essa é uma das razões pelas quais há tanta procura por remédios como esse. Mas o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais como dores, enjoo, insônia e outros. Por isso, é uma medicação que só deve ser usada com a recomendação e o acompanhamento de um profissional competente. O não tratamento do TDAH pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Algumas pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm mais chance de ter um menor nível de escolaridade, maior envolvimento com acidentes de trânsito, abuso de drogas e divórcio. Como o diagnóstico do TDAH Nossa. depende de informações subjetivas e potencialmente enviesadas, Viu, galera? Tal de TDAH, se não tratado, ele torna-se uma coisa assim que, principalmente se não tratado, né? Traz outros malefícios para a pessoa. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se bem que geralmente quando a pessoa diz que desconfia que tem TDAH ou joga para testar outra pessoa, a pessoa que já tem um preconceito muitas das vezes já se afasta. Então é uma coisa assim que eu acho assim que
Claro que não é legal ficar usando isso para testar as pessoas. Mas muitas vezes é necessário. Só não sejam pilantras vocês. Mas muitas vezes as pessoas não. A outra pessoa não atura muito tempo. Quer tentar bancar valentona, mas não atura. Como relato dos pais, erros de diagnóstico e prescrições inapropriadas de medicação são problemas que podem ocorrer. Mas realizar diagnósticos e prescrever medicações não são um problema. O problema é fazê-los de maneira inapropriada, assim como seria no caso de qualquer outro transtorno. Nas condições ideais, o diagnóstico e a medicação podem ser muito úteis. Com um tratamento adequado, boa parte das crianças chegam à fase adulta com menos dificuldades e melhor adaptadas aos meios em que vivem. Ajude-nos a fazer com que mais pessoas saibam o que é o TDAH, curtindo e compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Bom, galera, como esse vídeo tá gigante já, eu vou deixar ele por aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Lembrando que nós estamos com a meta de chegar aos 350. Então compartilhe também. E quem gosta de short, tipo, muito aleatório, daquele feito com imagem do banco de imagens, vai lá no canalzinho da Rebeca Ramírez Aguiar, que lá tem alguns shorts tipo aleatório, desse tipo, feito com imagem do banco de imagem e coisa. Ela não pediu para eu falar dela aqui, mas eu tô fazendo isso porque outra pessoa esses tempos me ajudou e eu nem pedi. Então eu pensei, já que eu converso com essa menina de vez em quando e coisa, ela tá com um canalzinho, vou fazer por ela de uma outra forma o que alguém já fez por mim. Entendeu? Então, valeu e fui.